Depois de ter passado uma semana nessa limpeza, a gente viu um turbilhão no nosso corpo, né? Por exemplo, vou dar o meu exemplo, aí depois, quem quiser dar o exemplo, é bom que os outros vão ouvindo. Bem-vinda, dona Dercy, tudo bom? Então, os outros vão ouvindo. Por exemplo, uma semana de limpeza no meu corpo. O que que eu senti? Ó, meu nariz como é que tá? Totalmente entupido. Por quê? Porque eu comecei a limpar meu ambiente. Quando a gente começa a limpar o ambiente, às vezes você nem é alérgico a nada, você começa a espirrar, o nariz entupir. Por que que começa a espirrar e o nariz entupir? Porque nesse ambiente, essa limpeza que você está fazendo, que está sendo com intenção, se fosse uma limpeza normal, gente, às vezes você não ia sofrer tanto, você não ia ter alteração de humor, igual a gente viu, não ia ter ciclo menstrual, teve gente que menstruou, que não era época de menstruar, eu menstruei, né? Não era época de menstruar, mas como a limpeza começou a ser com intenção, o que que acontece? Você não está movimentando só o pó, a sujeira, você está movimentando uma energia antiga. Então, aquilo, às vezes, você não precisa nem ser alérgico, você começa a ter essas reações de alergia, é a garganta, né, que está relacionado com a fala, quantas coisas ali, ó, não foram ditas, quantas coisas ali não foram, gerou queimação, irritação da garganta, né, não foram ditas de um passado. Então, o seu corpo começa a responder. Por quê? Porque todo esse registro externo aqui, ele está sendo um reflexo do seu inconsciente. E você começou a movimentar o inconsciente. Só de eu pegar aqui um negocinho aqui que eu deixo aqui todas as vezes e colocar em outro lugar, aquilo dali já começa a me trazer um outro registro no meu cérebro. Meu cérebro já começa, opa, já vê a diferença, e ele traz uma nova percepção. Então, só de você começar a limpar, você já vai começar a ver a diferença, e é normal você, ó meu nariz, é normal sentir todas as questões do corpo. Gripe, nariz entupido, porque a troca com o ambiente. O que que é o catarro saindo, né? Por exemplo, no começo ali, eu falei para a Luciene, eu limpei, comecei a limpar a casa, as gavetas principalmente, né? Limpei tudo bonitinho. Só um dia que eu fiquei, nossa, cansou demais o meu corpo e deu um corrimento no meu nariz. Por quê? Porque a secreção do nariz são pensamentos, atitudes antigas que você está colocando para fora, por isso que o nariz começa a escorrer. Essa é a causa metafísica desse processo. Só foi um dia. Só que durante a semana eu fui limpando todos os dias, fazendo a manutenção. Manutenção foi até o momento que eu olhei para o sofá, olhei para a cama e falei: bom, esse sofá e essa cama aqui é de um dono antigo. E eu já estou aqui há um ano. Então, o que que eu vou fazer? Nossa, vou limpar, que tem muitas células antigas, né? Vamos limpar essas células antigas. Chamei uma empresa para limpar, a empresa começou lá limpando, fiquei no meu escritório, né, bonitinho. E aí meu esposo falou assim: vem cá, amor, vem cá ver a sujeira, né? Porque é bom ver sujeira, gente, não sei se vocês gostam. Eu ficaria ali olhando a pessoa limpar assim, no sofá, eu acho incrível ficar vendo, parece que é gostoso. Só que quando eu vi, gente, na hora minha garganta fechou, meu nariz começou a ficar ruim, e aí eu fiquei desse jeito aqui. Por quê? Porque são memórias antigas, são coisas muito antigas, e o corpo reage. E é normal o corpo reagir. Vou dar o meu testemunho e depois eu quero ouvir o de vocês. Dentro desse processo, o que que eu fiz? Que é a próxima tarefa de vocês. Anota aí no caderninho. Antes de dormir, o sono, as informações que você dá para o seu cérebro antes de dormir, elas são importantíssimas. Por quê? Quando você dorme, o seu cérebro continua trabalhando. E naquele momento, ele trabalha muito mais do que quando você está acordado. Vocês sabiam disso? O cérebro, ele trabalha muito mais quando você está dormindo do que quando você está acordado. Então, antes de dormir, se você der um comando para o seu cérebro, nossa, se você utilizar uma intenção antes de dormir, vai descer nas ondas cerebrais e vai ficar, e ele vai trabalhar a seu favor. Então, o que que eu comecei a fazer antes de dormir? Começava a falar, cérebro, né? Eu tenho que dar um comando para ele, como ele é o soldado, cérebro. Tudo aquilo que eu não consegui trabalhar conscientemente, que eu possa trabalhar no meu inconsciente durante o sono. Comecei a falar isso. Toda noite, eu antes de dormir, eu falava, ó,
O que eu não consegui trabalhar no inconsciente, que eu possa, a partir de, no consciente, que eu possa, a partir de agora, trabalhar no inconsciente enquanto eu durmo. Então, eu queria tirar toda a sujeira mesmo. O que que aconteceu, gente? Eu tive um sonho que tinha uma pessoa do meu lado e eu tava vendo o dedão do meu pé, assim, tinha uma cabecinha, assim, estufada como se fosse uma cobra. Aí eu olhava e falava, gente, o que que é isso no meu pé? Aí a pessoa do meu lado falava assim, nossa, Ludmila, é uma cabeça de uma cobra e ela tá respirando. E eu falava, meu Deus do céu. Aí nesse sonho, eu ia no médico, eu tirava, e aí quando eu tirava, eu não via tirar, né? Quando terminava a cirurgia, chegava para mim e falava assim, era uma tênia, Ludmila, era uma tênia. Aí eu falava, caramba, e acordei. E eu pensei, gente, o que que é isso? Né? E ali no aplicativo do Perception, depois vocês vão ter acesso, né? A gente vai liberar a partir do ano que vem, a gente tem interpretação de sonhos, através da metafísica e através da psicanálise de Jung. E aí eu coloquei ali e falei assim, o que que significa isso? E escrevi meu sonho. E aí o aplicativo trouxe para mim, falando que esse parasita, ele era real, porque eu estava mudando, olha, mudando padrões ou crenças ou energias que estavam associadas a mim, que estavam me parasitando durante tanto tempo, e eu não sabia, não tinha consciência, né? Aí o que que aconteceu? Falei, nossa, então o que que eu vou fazer? Lembra aquele negócio que a gente fez, que era para escrever o que a gente não quer mais e queimar? Eu fiz de novo. Eu escrevi e coloquei. A partir de agora eu queimo toda a energia parasita, de padrões, nananana, queimei. Gente, no outro dia, eu tinha menstruado, tinha uma semana e meia atrás, né? Não era época de menstruação. No outro dia eu acordei menstruada. O que que a menstruação quer dizer? Mudança de ciclo. Toda menstruação é uma mudança de ciclo. É onde o útero, que é a criação da mulher, a energia de se recriar, a energia ali dos órgãos genitais, tanto masculino quanto feminino, na metafísica é o quê? É sua capacidade de se recriar quantas vezes for necessária. Por isso que vem os ciclos da mulher, que é a capacidade de você deixar para trás aquilo que foi e começar uma coisa nova. Quando a mulher ela tem dificuldade de menstruar, a menstruação ela demora demais, ela tem dor na menstruação, quer dizer que a mulher tem dificuldade nesse processo. Ela é muito apegada, às vezes controladora, por isso que ela tem dificuldade nesse processo. Então o que aconteceu com a minha menstruação? Para justificar uma mudança de ciclo, a menstruação veio numa fora de época, que na verdade durou o quê? Um dia e meio a minha menstruação. Eu menstruei, eu não menstruava, todas as vezes que eu ia ao banheiro, ia limpar, saía o sangue, né? Eu via o sangue, não era de fato, utilizar ali para né, a proteção, né? Não precisou, mas todas as vezes que eu ia no banheiro, o sangue ali saía. Por quê? Mudança de ciclo. Tudo isso porque um pequeno movimentozinho que a gente faz na nossa vida, o nosso corpo responde. Agora eu quero saber de vocês durante a semana. O que aconteceu com vocês? Tem alguém que quer colocar um relato assim, Lúdia, aconteceu isso aqui, só para a gente ter assim, ó, nossa, que legal. Alguém? Bom, na verdade, eu já te falei, né? Assim, eu fiquei ansiosíssima, mas que hoje eu já estou super tranquila. Passou, mas nossa, terrível. Normal. Ó, variação emocional normal, totalmente normal, tá? Porque, gente, o cérebro, todas as vezes que você muda, isso chama cartaz. Tá? Na neurociência a gente chama de cartaz. O que que é cartaz? Você está mudando uma coisa no seu cérebro. Você não sabe o que é, mas só de você mexer no ambiente, você já começou a mudar coisas que você precisava, não sabia nem o que era. Então, imagina o que que é. Então, aquilo que era antigo, que é mais forte, porque vem durante muito tempo, o padrão velho, ele começa a brigar com o padrão novo, que você está começando a reprogramar, trazendo a neuroplasticidade, novas vias de informação. Então, esse processo de briga, ele gera sono, às vezes, dor de cabeça pode gerar, irritação, pode gerar até vontade de parar, tá? Ai, eu não quero saber mais disso, não. Ai, nossa, me dando agonia. Isso aqui tá mexendo demais comigo, isso aqui não é pra mim, não. Pode até ter vontade de parar. Tudo isso é a cartaz.
tá? Por quê? Porque você tá, isso quer dizer, você está no caminho, você está mudando, ok? Bom, então vamos para o próximo. O que que acontece hoje? A gente vai falar sobre algo que é uma emoção, que é a vilã, uma das grandes vilãs da escassez, que é a vergonha. E a vergonha, gente, não é só vergonha de falar, né? Ah, eu acho que a vergonha, eu não tenho vergonha, eu falo com todo mundo, eu falo, não, não é só isso que está relacionado à vergonha. A vergonha é um sentimento, né, é uma emoção, na verdade, que está relacionada com uma mensagem inconsciente que você manda para o seu cérebro, que é eu não mereço existir. Então, todas as vezes que você sente vergonha, a gente vai falar dos tipos de vergonha agora, é uma mensagem inconsciente para o seu cérebro que é eu não mereço existir. Por que isso? A vergonha, dentro do mapa das emoções, foi visto as frequências emocionais, tá? As frequências emocionais, elas foram medidas de 1 a 1000, se eu não me engano. 1 a 1000. E a vergonha é a frequência mais baixa do ser humano. Ela está medindo ali 20 Hz. É a frequência mais baixa que você pode sentir. E ela está relacionada com medo da rejeição. Todas as vezes que você sente vergonha, você só sente vergonha porque você tem medo de ser rejeitado. Você tem medo de ser rejeitado, você tem medo de ficar fora do grupo, você tem medo que a pessoa pare de gostar de você. Então, é o medo da rejeição, mesmo porque nós somos seres que desde ali, da época lá do primitivo, né, que do homem da caverna, a gente precisava viver em comunidade. Era necessário viver em comunidade. Então, a gente se esforçou muito para viver em comunidade. Por isso que o medo da rejeição é muito grande. E vem o processo da vergonha. E quando a gente fala de vergonha, a gente fala de tudo. Não é só falar, não, é se posicionar, é dizer um não, é colocar um limite. É às vezes, vou dar um exemplo aqui, vou dar um exemplo que eu conheço alguns de vocês e vocês vão ver o que é. Às vezes você está lá e fala assim, nossa, eu quero mudar de empresa, sabe assim? Na verdade, eu nem eu quero mudar de empresa. Essa empresa que não está me fazendo bem, entendeu? Mas, nossa, mas fulano, o que que fulano vai achar? Olha, o que que fulano vai pensar? Isso é vergonha. Nossa, será que fulano vai achar ruim? Isso é vergonha. Por quê? Porque tudo que você sente, você não sente vergonha. A Carol até estava me falando, eu achei fantástico. Você não sente vergonha daquilo que é certo. Você sempre sente vergonha daquilo que você acredita que é errado. Então, todas as vezes que você sente isso, todas as vezes que você olha e fala assim, nossa, o que que o outro vai pensar que está relacionado com a vergonha? O que que o outro vai achar? Ou seja, o medo da rejeição, você já está falando para você que você não merece aquele algo melhor que tem. Então, às vezes, uma pessoa chega e fala assim, nossa, vou pedir um aumento para o meu chefe. Olha a diferença. Uma mente de prosperidade, vou pedir um aumento para o meu chefe. A mente próspera, o que que ela vai pensar? Nossa, eu vou pedir um aumento e com esse dinheiro eu posso fazer tanta coisa. Amanhã eu vou falar com o meu chefe, porque com esse dinheiro aqui eu vou poder fazer isso, 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 isso. Olha a mente próspera. Eu vou poder fazer várias coisas. Eu preciso de um aumento. Essa é a mente próspera. Olha a mente de escassez vinculada à vergonha. Nossa, eu preciso pedir um aumento, mas se eu pedir um aumento e ele não me quiser mais, se eu pedir um aumento e ele me mandar embora, nossa, se eu pedir um aumento e ele ficar chateado, se eu pedir, ou seja, olha a sua mente de escassez. É onde a vergonha aparece e você automaticamente já vibra que aquilo vai dar errado. Você já colabora na sua cabeça de que tudo vai dar errado e que você não merece existir, não merece ter algo melhor, porque você pode ser rejeitado. Isso é em tudo, tá? A vergonha, às vezes, de brilhar. Às vezes a pessoa tem vergonha de brilhar. Eu vou dar um exemplo aqui para mim, para vocês. Várias vezes eu olhava e falava assim, ai, gente, para que eu vou falar isso na internet? Não vou falar esse trem, não. Nossa, ai, não vou fazer isso aqui, não. Ai, mas quem que vai pensar de mim se eu falar isso aqui? Olha o medo da rejeição da Ludmilla. Nossa, mas quem que vai falar de mim? Mas eu não tenho vergonha de falar. Tenho.
Isso aí é vergonha. É o medo da rejeição. É o medo de falar e ser rejeitado. E nisso, eu trago uma informação para o meu cérebro. Eu não mereço existir. Eu não mereço estar aqui. E a minha frequência vai lá para baixo, tá? E gente, por exemplo, me deu outro exemplo, uma pessoa me deu outro exemplo esses dias, onde ela falava assim, às vezes eu estava com os meus amigos e eu tenho uma condição financeira boa, só que os meus amigos não tinham uma condição financeira boa. Então eu tinha vergonha de mostrar, tipo assim, eu ficava, não vou mostrar minha condição financeira, porque fulano não tem essa condição financeira. Ou seja, olha a mentalidade de escassez. O que é uma mentalidade próspera? Eu vou mostrar aquilo que eu sou, por quê? Porque eu mostrando o que eu sou, eu trago os outros para a minha condição. Quem sabe a pessoa olha e fala, nossa, eu quero ter uma condição igual dessa pessoa aqui. Opa, olha isso aqui, eu quero isso aqui. A condição igual dessa pessoa. Então, o que essa pessoa fazia na mentalidade de escassez, mesmo tendo uma condição próspera, na mentalidade de escassez? Que, na verdade, depois ela programou na vida dela a mente de escassez. Que hoje ela está buscando reprogramar para subir de novo. Por quê? Por causa dessa condição. Então, veio de uma família próspera, e ao se deparar com pessoas da vida dela que não tinha a mesma condição financeira, ela tinha vergonha de se mostrar. Opa, não vou mostrar. Por quê? Porque se eu me mostrar, nossa, o fulano não tem essa condição. Ó, a vergonha da pessoa de mostrar quem ela é, para puxar os outros. Isso que aconteceu, o que aconteceu com a cabeça dessa pessoa? Ela começou a programar a mentalidade dela, que veio da genética já próspera, uma mentalidade de escassez. E agora ela está buscando subir de novo. Então, a vergonha, gente, vergonha de pedir aumento, vergonha, teve uma pessoa também que veio falar comigo, achei interessante, porque ela, né, buscando uma condição melhor, ela ficava na dúvida se, nossa, se os colegas de trabalho iam o que ia achar, né? Nossa, porque o que ia pensar dela, porque ela saía do emprego, sendo que essa mentalidade, o que faz? Você pode até ir para o outro emprego, só que você vai levar o mesmo problema. Por quê? Porque a sua mentalidade de escassez não mudou. Você está buscando prosperar, só que nessa prosperidade você acha que precisa pedir permissão para as outras pessoas, tem vergonha, ou seja, tem medo de ser rejeitado pelos outros que vão continuar ali, e aí vem com essa mentalidade aí de escassez. E é essa mentalidade de escassez, de vergonha, que a gente tem que tirar, tá? Perguntei para vocês ali, achei até bom, porque a maioria das pessoas, né, falaram, se eu conquistar alguma coisa, eu vou aproveitar as coisas que eu tenho. Ótimo, parabéns. Só que tem algumas pessoas que não conseguem aproveitar. Tem algumas pessoas que acabam de comprar um negócio, começou a ter condições para comprar mais coisa. Quando comprou aquilo que tinha condição, a primeira coisa que a pessoa pensou foi: será que eu vou dar conta de pagar? Nossa, meu Deus, eu fiz uma dívida. Será que eu vou dar conta de pagar? Olha o processo. A mentalidade de escassez, que ainda permanece ali e que a gente vai ter que continuar a trabalhar. Então, esses pequenos processos, gente, a gente tem que começar a trabalhar. Principalmente a vergonha. A maior vergonha do ser humano é... Qual que vocês acham que é a maior vergonha do ser humano falar disso? Qual que é a maior vergonha? Ser melhor, ser bom, sabe? Nesse sentido. A maior vergonha do ser humano Eu acho. Eu ia falar, eu acho que é ele viver a própria essência dele. é a maior vergonha dele. É? A maior vergonha não é falar em público, não. A maior vergonha que você tem é ser bom. E não é ser bonzinho, é ser justo. Aquele que coloca limites saudáveis, exatamente. De ser quem é você. Eu sou a Ludmilla, neurocientista. Não. Eu sou o que eu sou. Então, a maior vergonha do ser humano é ser quem é. A essência. É ser bom. É ser justo. É falar o que vai falar lá. Sim, sim. Não, não. Essa é a maior vergonha. Por quê? Porque nesse processo de ser bom, de ser autêntico, o que vai acontecer com você? Você vai desagradar.
Você vai desagradar. Você vai agradar alguns e desagradar muitos, tá? A gente vê isso, gente, lá naquele filme Matrix. O filme Matrix, quem não assistiu, assiste, é bem legal. E fala justamente isso. O que que acontece quando você é bom? Você começa a mostrar para as outras pessoas uma coisa que incomoda. Qual que é a coisa que mais incomoda o ser humano? Quando a outra pessoa tá sendo ela mesma. O que mais incomoda Ser o ser humano, contrariado? Não, né? o que mais, não é nem ser ela mesma. O que mais incomoda o ser humano é mostrar que é possível. Então, imagina o seguinte, porque vamos pegar uma questão bíblica aqui, né? Não vou entrar em questões religiosas, mas vamos pegar porque é a parte metafísica que todo mundo conhece. Não na questão histórica, mas a questão além do estado material, a questão metafísica. A gente vê ali um Cristo. O que que é um Cristo? É ser bom, é a sua essência, é ali a parte melhor de si. E começa a incomodar um monte de gente. Por que que ele incomoda um monte de gente? Porque ele é bom. Porque ele mostra que é possível. Porque ele mostra que, ó, eu sou de carne, eu sou um ser humano normal, e eu tô te mostrando que é possível. É possível ser bom, justo, né? Tanto que ele fala, eu faço da justiça, do sol, né? Do sol a minha justiça. Ou seja, eu mostro que tem como você viver desse jeito aqui. Você ser 100% homem, 100% Deus. Ser a divindade materializada aqui nesse local. Tem como. Quando você vê e você olha e não tem como você colocar nenhuma desculpa, nenhuma justificativa na sua vida, a criatura ali está te mostrando que tem como. Ela é igual a você, um ser humano igual a você, tem como. Aquilo dali incomoda muitas pessoas, muitos seres humanos. E aquilo que você não conhece e não sabe alcançar, o que que gera? Medo. E aquilo que gera medo, eu vou rejeitar. E como que eu vou rejeitar? Qual que é a melhor forma para eu rejeitar e me sentir melhor? Atacar. Por isso que eu coloquei a fofoca. Falar mal. Fofocar. Porque você viu fulano? Por que que eu faço isso? Porque meu cérebro libera substâncias que me traz prazer e é viciante. E naquele curto momento, eu me sinto superior. Eu me sinto superior em relação àquela pessoa. Mas logo depois eu venho a necessidade de fofocar de novo. Por quê? Porque a dopamina cai e eu fico nesse ciclo da mesma forma que você usa uma droga, álcool ou qualquer outra coisa. A fofoca é a mesma coisa, tá? Ela tira a sua inteligência da forma mais rápida possível e baixa a sua vibração. Por isso que, na questão da vergonha, está muito relacionado com isso, porque a gente tem vergonha de ser bom. Como eu estava falando de Matrix, Matrix fala justamente isso. O quê? Quem que Neo fala? Neo vem de novo, né? O que é novo, o que é verdadeiro. Quem já assistiu Matrix, depois vocês veem lá, quem não assistiu, assiste, porque é muito bom, é uma analogia muito boa. O que que ele mostra? Ele sai de uma ilusão, né, e vai para a realidade, e ele começa a desenvolver coisas, por quê? Porque ele é o escolhido. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos, porque poucos escutam o chamado, porque o chamado é para todo mundo, tá? Todo mundo está sendo chamado aí, poucas pessoas escutam esse processo, né? Por quê? Porque tem que ter olhos para ver. Foi colocado ali no Laboratório da Consciência uma live sobre o Evangelho Oculto da Neurociência. Logo vai ter um curso do Evangelho da Neurociência. Dentro desse Evangelho Oculto da Neurociência, a gente falou sobre como interpretar todas as escrituras bíblicas de uma forma muito profunda, mostrando que, na verdade, ele estava falando do seu cérebro. Estava falando tudo que estava ali no seu cérebro, na sua mente, né? As parábolas ali estavam falando sobre estados mentais. Só que tem formas de interpretar aquelas passagens. Muitas pessoas vão pegar ali a Bíblia e vão ler ela de forma histórica, né? Nossa, ó, aqui, tal, Jacó fez isso, aquela forma histórica. Por quê? Porque a mente dessa pessoa está mais racional, está mais um 2 mais 2. Algumas pessoas vão interpretar de uma forma filosófica, né? Vão interpretar um pouquinho mais profundo.
Outras pessoas vão interpretar de uma forma metafísica, além do estado material. E quando você interpreta de forma metafísica, para você primeiro interpretar de uma forma metafísica, você tem que trabalhar áreas do seu cérebro, tá? Então você vai trabalhando pouco a pouco áreas do seu cérebro. Por quê? Porque são passagens que são colocadas para falar com o seu consciente e não com o seu racional 2 mais 2, que é histórico, né? Que é aquela linha histórica. Não, aquilo dali são passagens para falar com o seu inconsciente. Mas, para falar para o seu inconsciente, não é para todo mundo. Alguns vão pegar aquela história de forma mais moralista, para quê? Para desenvolver a moral mesmo, no dia a dia, e outros vão pegar como uma forma de iniciação de uma mente, uma forma profundíssima, que aí vem de grandes escolas de conhecimento aí que trabalham o ser humano de forma muito profunda, onde cada vez quando você começa a olhar de forma metafísica, além da matéria, não é mais 2 mais 2. O que que é? É o inconsciente. Então, todas as vezes que você vê de novo, você vai ter uma outra interpretação. Nossa, agora eu interpretei isso. Aí você vai lá naquela passagem e vê de novo, você vai falar, na verdade, eu interpretei isso. Qual que era a verdadeira? Todas. É porque como você está começando a trabalhar o inconsciente, cada vez que você abre mais a caixinha, tá, você vai interpretar de uma forma. Abre mais um pouquinho, tá, você vai interpretar de outra forma. Então, o que que aconteceu nesse processo do new, do novo? Ele conseguiu sair desse estado de ilusão e começar a viver as questões reais. E ele começou, dentro desse processo, a descobrir o quê? Que tudo isso aqui não passa de uma ilusão. Ele começou a ver além do estado material, o que começou a mexer com o inconsciente. Dentro daquele processo, tem uma passagem ali que ele até fala, muitas pessoas que ainda estão na Matrix, até pessoas que você ama, elas vão se incomodar com aquilo que você está desenvolvendo. Por quê? Porque elas são agentes para ir contra esse processo. Para te destruir? Não, justamente para te fortalecer. Ali é um campo de resistência para fortalecer, para quê? Para que cada patamarzinho você se torne você tenha um poder maior, uma potência maior. Mas vamos lá, o Neo de novo. E aí, o que que acontece nesse processo do Neo? Todo mundo, né, que vinha para a Matrix, todo mundo que vinha para a Matrix, se morresse na Matrix, né, se levasse um tiro na Matrix, morria lá no negócio real. Não sei se vocês viram o filme, mas você vai ver isso. Se a pessoa entrasse na Matrix, começasse a lutar ali contra os agentes, tal, levasse um tiro, lá no mundo real, eles morriam também. Só que o Neo, o novo, que é essa mente de eu sou bom, ele foi o único que, apesar de ter levado o tiro da Matrix, né, não morreu no local real. Por quê? Porque dentro dessa mente, quando você entende que, né, vou colocar para fora todo o meu potencial sem justificar nada para ninguém, não preciso justificar meu brilho, não preciso justificar aquilo que eu sou. Você começa a ver de fato que esse plano aqui é uma ilusão. Você começa a ver de fato que a todo momento, vocês vão ver quando a gente começar esse próximo trabalho dessa semana, você vai falar, ó, a Luciene já olhou, o universo é você que está fazendo isso, agora que vai ficar mais real para vocês vão ver de fato que, na verdade, tudo isso aqui é como se fosse um jogo de videogame, de uma simulação, que a partir do momento que você decide falar assim, cara, eu vou agora passar por essa fase aqui. Começar a desenvolver essa fase da minha vida, começar a utilizar esse poderzinho aqui, que é o quê? Bom, eu vou ser bom. Eu vou colocar para fora tudo que eu sou, sem vergonha, de medo de não ser, de ser rejeitado. Meu trabalho, por pessoas, vou colocar para fora aquilo que eu sou. O que vai acontecer com o campo de simulação? Que vocês já começaram a sentir com uma gripe, ó, eu aqui, com uma raiva. O que vai acontecer com esse campo de simulação? Vai acontecer coisas para vir contra, e até pessoas que estão próximas de você, tá? De falar, nossa, você tá meio assim, não tô gostando de você assim, não. E é normal. Mas dentro desse processo, você tem que entender que você é igual o Neo, o novo. Você tem que entender que, opa, isso aqui é um campo de simulação.
Se é um campo de simulação e eu consigo entender isso, eu não morro nas minhas atitudes. Eu tenho constância naquilo que eu estou trabalhando. Então, eu tenho constância no meu estado de desenvolvimento. Eu não preciso morrer. Uns vão levar um tiro na Matrix e morrer. Por quê? Porque, apesar de acreditar que isso aqui é uma ilusão, né? Apesar de ter uma ideia que isso aqui é uma ilusão, não é real ainda para essa pessoa. Então, são aquelas mortes que a gente tem, o quê? Eu quero mudar, passo uma coisinha aqui, se eu levo um tiro, o que acontece? Morreu a minha atitude. Minha atitude morreu. Acabou. Nossa, o fulano falou isso, vou fazer mais não. Nossa, o fulano tá falando demais, meu trabalho tá assim. Nossa, começou a acontecer isso no meu trabalho, as pessoas começaram a falar de mim, não dou conta não, vou parar. Morreu. Só que eu espero que você seja aquele que tomou atitude, você é bom. Agora eu vou brilhar sem justificar nada para ninguém. E tem algumas pessoas aqui que já tá fazendo isso e eu tô ficando muito feliz com essas pessoas. Por essas pessoas. Eu vou brilhar sem justificar nada para ninguém. Eu não preciso justificar meu brilho. Eu posso brilhar sem tirar o brilho do outro. Eu vou brilhar. Vou me dar a oportunidade de brilhar. Lembra que no primeiro momento que você decidir fazer isso, que é trabalhar a vergonha, o medo da rejeição, e começar a brilhar, colocar limites, que é o que a gente vai começar a fazer agora, vai dizer não, que às vezes você tem dificuldade de dizer não, só fala sim, depois você fica irritado, né? Nossa, eu fico irritado o dia inteiro. Observa o tanto de sim que você fala, o tanto de coisa que você faz para os outros e que você não faz por você. E aí você vai ver o porquê da sua irritação. Então, dentro desse processo, vocês vão levar uns tirozinhos, e vai ser normal. E muitas vezes não vai ser só essa semana, vai ser ali quando você estender um mês. Vai começar a levar uns tiros. Não morra no meio do caminho. Porque essa fase agora que a gente vai passar, que é da vergonha, uma coisa é você lidar com você mesmo dentro de casa. E aí vem as dores, a gripe. Outra coisa, agora a segunda fase, é lidar com as pessoas ao redor. Então, o medo da rejeição vai vir um pouquinho maior, tá? Mas continua. Qualquer coisa a gente tem um grupinho, fala lá no grupo, todo mundo está passando pelo mesmo processo, compartilha o processo ali, mas vamos caminhar junto. Então, o que acontece? Vamos lá. Vergonha é o maior processo que você passa e que tira a prosperidade. O que a gente está falando de prosperidade não é só dinheiro, porque não adianta a pessoa ter dinheiro e não ter saúde, não adianta ela ter dinheiro e não ter tempo, não adianta ela ter dinheiro e viver em ansiedade. Então, a gente está falando de uma prosperidade geral, tá? Em relação a isso, vocês tiveram dificuldade? Não, eu tive dificuldade, gente, de não entrar em rede social. Meu Deus! Nos primeiros momentos, sabe aquele negócio que você pega o celular, você tá lá, de repente, você fala, gente, eu entrei na rede social, meu Deus do céu, não posso entrar na rede social. Vocês tiveram dificuldade de não entrar na rede social? Ah, desinstalou, né? Porque senão você ia entrar, né? Um dia não. Testa mais dias. Desinstala. Você vai ver que sobra tanto tempo, Luciene. Você vai falar, meu Deus do céu, quanto tempo eu passava em rede social vendo a vida dos outros, pegando a minha energia e depositando na vida do outro. Imagina, todas as vezes que você para, gente, para você ver rede social, você pega a sua energia e deposita na vida daquela pessoa. Aí, por isso que você olha e fala assim, por que aquela pessoa está prosperando, rica, por causa da sua energia, sabia? É a sua energia que está ali. Foi visto, dentro das questões da radiestesia, eles fizeram uma pesquisa com quadros de artistas, Da Vinci, sabe? Leonardo da Vinci, Van Gogh, e através da radiestesia viram que as imagens continham a frequência do pintor. Então, as imagens, porque seus olhos emitem ondas, emite frequência, emite energia, e através da imagem conseguia ver a energia de quem tinha pintado, dos caras lá atrás, Leonardo da Vinci, Van Gogh, etc, etc. Então, todas as vezes que você vê isso aqui, você está depositando energia, não é na sua arte, ele depositou na arte dele. Ele depositou só de parar de ver Instagram, conseguiu parar de fumar de novo. Por quê? O tanto de coisa que é emitido para os seus olhos
E, além do tanto de coisa que é emitido, a energia que você deposita na vida do outro. E a vida do outro está crescendo, a vida da Virgínia está crescendo, com tanto de gente que vai lá e deposita energia na pintura dela, e a vida dos outros está só no joguinho do celular, entendeu? Porque todo esse processo é energia, é pura energia. E a gente tem que saber depositar a nossa energia. Então, quem sentir de ficar mais tempo em rede social, indico, gente. Vocês vão ver que sua criatividade... Carlos, você sentiu que sua criatividade aumentou? Sua criatividade aumenta. Sua criatividade do trabalho, em projetos. Você fala, nossa, por que eu nunca tive essa ideia? Isso. Porque você estava pegando isso aqui e depositando na vida de outra pessoa a ideia. E tá te consumindo, tá? Então, quem conseguir não, né? Porque isso aí é um vício. A mesma coisa eu virar uma pessoa que é viciada em droga, falar, se você conseguir, não. Tira. Testa mais tempo, ficar sem. Observa como que vai ficar sua energia. Observa como que vai ficar seu humor. Já teve dia de fumar uma carteira de cigarro inteira. Tá vendo? E aí você tira aqui, ó, uma coisinha simples. Você movimenta uma coisinha simples na sua vida. Mas já tava fazendo um estrago gigante. E você nem percebe. Imagina um tanto de coisa. Às vezes uma mesa bagunçada. O cérebro, quando vê uma mesa bagunçada, ele não processa, gente. Ativa áreas relacionadas a perigo. Áreas inconscientes. Aí você está tentando trabalhar, você não dá conta. Por quê? Porque o córtex pré-frontal, que está relacionado à clareza, à organização, ele não está conseguindo funcionar. Porque está tudo bagunçado. Então, mantenha, tá? Durante essa semana você vai manter a sua limpeza da casa durante a vida. Todos os dias dá a bênção para te a constância. Todos os dias. Você vai manter sua limpeza. E a partir de tirar rede social, procura tirar 21 dias, ver como é que fica. Então, tirar as redezinhas sociais, tá? E a partir dessa semana a gente vai trabalhar a vergonha. Como que a gente vai trabalhar a vergonha? Primeira coisa, anota no seu caderno. Primeira coisa que você vai fazer para trabalhar a vergonha e aumentar seu potencial é higienizar, sei lá, 2 horas, 3 horas antes do seu sono, tá? Antes de dormir, é um momento, assim, super especial. Deixa eu ver aqui o que o Carlos falou. Engraçado que na semana que começamos a limpeza, a Cida me apresentou um grupo de meditação todos os dias, aí, 5 horas da manhã. Gente, são pequenos movimentos que vem. Eu vou colocar alguns aqui para vocês começarem. E você acha que é coincidência? É simplesmente isso aqui, ó. O que acontece quando você começa esse processo de limpeza? Seu campo toroidal, que é a sua energia aqui, né? A física quântica já mostrou que existe uma energia eletromagnética aqui, uma energia eletromagnética aqui, uma energia eletromagnética aqui. Tudo tem energia eletromagnética, tá? Tudo tem um campo, uma torus, um campo toroidal. A partir do momento que você começa a fazer certas coisas que limpa a sua mente, seu campo toroidal aumenta. Aumentando o campo toroidal, o que acontece? Você começa a influenciar muito mais na sua realidade. Então, não é lei da atração. É antes da lei da atração, lei da vibração. Você começa a ter outros pensamentos, outros sentimentos, a vibrar diferente, e aí o seu campo toroidal começa a influenciar. E aí começa realmente a atração daquilo que você quer. Então, você só atrai aquilo que você tem, aquilo que você vibra, tá? Então, vamos lá. Vocês vão ver que vocês vão começar a ter uma... O Carlos está falando aí que ele não tem mais dificuldade de acordar de manhã. Por quê? Porque você tem mais energia. Você tira isso aqui, você vai ver que você tem mais energia. Então, primeira coisa que vocês vão fazer, higienizar sono. Antes de dormir, tira, tá? Celular, se tiver celular, coloca longe. 2 horas, 3 horas antes de dormir. Tá? Você vai começar a higienizar o seu sono. Toma cuidado com o que você assiste, sabe aqueles negócios, aquelas notícias. Você olha lá e você fala, esse governo, olha esse governo, porque tem muita gente que é assim, né? Você nem vai salvar o mundo, para que você vai colocar isso para dentro de você?
Ah, esse governo, e a tragédia não sei onde. Tira, higieniza seu sono. E aí, antes de dormir, você vai dormir com uma intenção. Gente, imagina tudo na sua vida você colocar intenção, ao invés de você ficar lá automático assim, você falar, gente, deixa eu colocar intenção em tudo para eu movimentar tudo. Porque a intenção é o pincel que você está pintando toda a sua realidade. Então, você vai colocar intenção. Antes de dormir, a sua oração vai ser tudo aquilo que eu não conseguir trabalhar no consciente, que eu possa agora trabalhar e limpar durante o sono. Pode até escrever aí. Tudo aquilo que eu não consegui trabalhar no meu dia a dia consciente, que eu possa agora trabalhar e limpar durante o sono. E você vai dormir. Anota seus sonhos, tá? Porque eles vão ser fantásticos. Acordou, número 2. Acordou, número 2 não, número 3. Higienizou e colocou a intenção, tá? Escreva, faça. Acordou, antes de ver isso aqui, essa luz, você vai ver a luz do sol. Ludmila faz diferença toda. Você libera muito mais dopamina no seu corpo, que está relacionado com prazer, com a motivação para você fazer suas coisas. Então, antes dessa tela de celular bater a luz nos seus olhos, você vai ver a luz solar, tá? Então, você vai deixar a luz solar entrar nos seus olhos, para depois você começar o seu dia. Tá, terminou isso, você tem que identificar as vergonhas que você tem. Então, por exemplo, chegou um amigo seu, chegou um familiar da Luciene ali e falou, Lu, alguém lá do emprego dela, melhor, do emprego dela, Lu, nossa, eu queria tanto que você fizesse isso pra mim, que não sei o quê. E ela tá lá na cabeça dela, ai, gente, eu não quero, não tem tempo, eu não posso. Só que aí o medo da rejeição, o medo de falar não e a pessoa não gostar, o medo de não sei o quê, ela acaba falando sim. E isso é vergonha. Isso ela está mandando um comando para o cérebro dela de que eu não mereço existir. Então, o que que a Luciene vai fazer? A pessoa chegou, ela está querendo dizer não, está naquele conflito, está sentindo aquela vergonha, nossa, se eu falar não e a pessoa for me rejeitar, se eu falar... A primeira coisa que ela vai falar para o cérebro dela, ela vai nomear a vergonha. Então, por exemplo, o pensamento está vindo, e se eu falar não, não sei o quê, ela vai olhar para esse pensamento e falar, isso é vergonha. Tudo que você dá nome, você tem poder, tá? Então, tudo que você nomeia, você tem poder sobre aquilo. É importante que você dê nome às coisas. Então, veio o pensamento, nossa, será que eu faço isso? Aí, será que eu peço um aumento para o meu chefe? Porque se eu pedir um aumento, o que ele vai pensar de mim? Isso é vergonha. Nomeia aquilo que está vindo na sua cabeça, tá? Aponta, isso aqui é vergonha. Nomeou, você vai falar, vai fazer uma pequena ação, não precisa ser grande, gente, é pequenininha, tá? Uma pequena ação que vai corresponder a uma atitude que talvez você não faria, por exemplo. A Luciene, ela falaria não. Ela falaria não lá para o chefe, para o trabalho dela. Ó, não, mas ela não falaria só não. Ela tinha que justificar. Então, às vezes, ela ia falar para o amigo dela, falar assim, olha, eu não vou, porque se eu for, eu não vou, porque esse horário eu tenho que fazer isso e isso, pegar meu filho na escola, por isso eu não tenho tempo, por isso que não tem como. Eu gostaria muito de ir, mas eu não vou. Ou seja, o que que ela fez? Lúdia, eu falei não. Você falou não, mas você justificou. E todas as vezes que você justifica, você dá poder para outra pessoa sobre a sua vida. Então, o que que ela vai fazer a partir de agora? Ela justificou. Por que que ela justificou? Porque ela tem medo da rejeição. Medo da rejeição, vergonha. Olha para aquilo e isso é vergonha. Então, o que que ela vai fazer? Um pequeno movimento. Luciene, você pode fazer isso para mim? Não. Sem justificativa. Dalvinha, pode falar. A respeito do não, eu gosto muito que as pessoas me tratem do jeito que eu gostaria de ser tratada.
Então, assim, eu tenho que melhorar isso, porque muitas vezes quando a pessoa me fala não, ela já justifica, porque é o meu jeito também, né? Eu vou mudar isso. Mas fica Ex- parecendo que eu estou falando sem educação com a pessoa. Se eu não falar assim, olha, eu não vou poder, porque eu tenho um compromisso. Pronto. Isso é justificar também? Me diz uma coisa, você ficaria desconfortável se você falasse assim, olha, eu não vou poder fazer. Talvez, eu não sei, porque eu acho que eu não passei por isso, assim, Então eu testa falo, isso. vou, tá bom. Por quê? Você não precisa falar não. Só você pode falar carinhosa, olha, infelizmente não vou poder fazer. Isso, boa. Por quê? Porque o que que acontece? O que a gente quer fazer com vocês é o seguinte, não quer saber como que o outro vai. Eu quero que você enfrente o desconforto do seu cérebro. Ah, O desconforto de, nossa, deixa eu simplesmente ser eu? Não, eu não vou poder fazer. Sem, sem ter aquele assim, nossa, o que que a pessoa vai pensar? Nossa, será que ela achou que eu sou mal educada? Será que. Não, deixa pensar. Você tem que saber desse processo qual que é a vergonha? Vergonha de ser bom, vergonha de ser você. A gente tem que trabalhar de uma forma onde o que você vai fazer, você sabe o que é você. Você não depende do que os outros vão achar. Eu sei que eu não fui sem educação. Eu sei que a minha intenção não foi ser sem educação. Esse é o intuito. Nossa, mas o outro pode pensar que eu fui sem educação. Não, eu sei que eu não fui sem educação. E tá bom. Ou seja, você quem eu sou, você precisa. O que que acontece com o ser humano? Que é o perigo. Quando a gente não se conhece, às vezes uma pessoa chega e fala assim: olha, você tá ali normal, e a pessoa chega e fala assim: nossa, Dalva, parece que eu tô vendo você meio triste. E você fala: não, não tô. Nossa, não sei, sua carinha tá meio triste. Aí você fica o dia inteiro: será que eu tô triste? Nossa, será? Nossa, eu acho que pode ser que eu tô triste. Por quê? Porque a gente costuma pegar coisa de outras pessoas. E você nem tava. Nossa, eu acho que você foi sem educação, Dalva, de ter falado isso. Será que eu fui sem educação? Ai, meu Deus, eu fui sem educação. E se você for voltar naquele momento, não foi sua intenção, você nem foi. Só que a gente fica pegando coisas de outras pessoas. Por que que a gente pega? Porque a gente não sabe quem é a gente. A gente não é bom. E tem medo de ser bom. A gente tem medo de saber quem é a gente. Vou saber do nosso poder. Vou saber 100% quem sou eu. Qual que é o meu poder. E quando eu sei, eu sei. Uma pessoa pode chegar e falar assim, olha, Lud, você tá sendo assim, assim. Tá bom. O que que é isso? É uma narrativa dessa pessoa. Não é minha narrativa, não é minha história. Ela está projetando em mim talvez uma situação que ela passou com outra pessoa e que ela viu uma semelhança aqui. Mas eu sei quais são minhas intenções. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Se você chegasse, se uma pessoa chegasse, tá, mas você faz isso, você não iria falar, faço. Eu faço porque eu tenho tempo. Eu estou disponível. Você não ia falar isso. Mas o não, você tem que justificar. Eu não posso, porque eu tenho um compromisso. O sim, você não fala, tá bom, eu vou fazer, porque eu tô sem compromisso nenhum para fazer. Você não fala isso. O não a gente quer justificar de alguma formazinha, por quê? Porque é o medo da rejeição inconsciente. É uma programação primitiva lá dos homens primitivos. Ainda é uma necessidade, a gente usa partes do nosso cérebro que são partes primitivas, que está relacionada com medo, sem a gente perceber. E a gente justifica isso com certas coisas. Ah, mas eu vou falar para não ser sem educação, para a pessoa não pensar. Não, se fosse um sim, você não ia falar isso. Eu, eu vou fazer porque eu estou sem tempo aqui agora, estou disponível, então eu vou fazer. Não, você simplesmente ia lá fazer. Então, a mesma coisa com não. E com tudo que vocês forem escolher. Então, vocês não pontuem muitas coisas, gente, para não colocar muita tarefa no seu cérebro. De tudo que eu falei aqui, você vai pontuar uma coisa. Às vezes que você olha e fala assim, nossa, isso aqui eu faço, isso aqui é vergonha. Eu faço porque eu tenho medo da rejeição. Sabe aquele sorriso que às vezes a pessoa fala, faz alguma coisa e você sorri, você não achou graça nenhuma, e você sorriu? E você sorriu para, nossa, deixa eu sorrir aqui para não ficar.
Não. Então, nessa semana a gente vai trabalhar o quê? Eu vou estar 100% em direção a mim. O que que eu quero? Eu quero sorrir? Não, eu não quero sorrir. Não achei graça. E não é para ser sem educação, é 100% para eu ser autêntica, original. Deixa eu respeitar aqui, ó. Deixa eu ser leal 100% com aquilo que eu estou sentindo. E no começo, quando a gente for fazer isso, lembra, variação. Meu Deus, o que o fulano vai pensar? Ai, deixa eu dar um sorrisinho aqui. Ai, deixa eu fazer. Vai ter variações. Mas a intenção é brilhar sem justificar. Aumentar a frequência. Você olhar e falar, isso é vergonha. Então, o que que eu vou fazer? Qual que é alinhado àquilo que eu estou sentindo no momento? É isso. Então, é isso que eu vou fazer. Sem justificar. A tarefa dessa semana é simples, mas extremamente profunda. E já digo de cara, vai gerar variação emocional, tá? Vai gerar, principalmente pode ser que gere medo e desconforto, tá? Anotem os medos para que a gente possa sentar aqui e pontuar. E aí, da força de vontade, 21 dias dieta do celular, tá? Continue fechando a boca para fofoca. A fofoca, gente, você muda seu padrão vibratório, você muda o padrão vibratório da pessoa com quem você está fofocando, e se a pessoa de quem você está falando tiver com o padrão vibratório baixo, ela sente. Então, você acaba sendo agente de destruição só de uma palavrinha maldita, tá bom? Então, observa a fofoca. E fofoca não é só maledicência. Fofoca é aquela palavrinha que vem, às vezes, através da intenção do cuidado. Nossa, você viu a Dalva? Nossa, você viu o tanto que a Dalva tá... Nossa, você viu o processo que a Dalva está passando? No momento que isso tentar... Você vir da sua boca, pensa, eu estou edificando, eu estou me edificando com essa palavra? Eu estou ajudando a Dalva fazendo esse comentário? Eu estou acrescentando alguma coisa na vida dessa pessoa que está ouvindo? Não. Então, fecha-te a boca, tá? Lua demais foi o outro. Então, cuidado para quem você está ali dando atenção nos seus ouvidos. Por quê? Aquela pessoa está chegando, você escuta aquela fofoquinha, tá? Fofoca branca, chegando, ela muda o seu padrão vibratório, ela muda o padrão vibratório dela e você muda o padrão, você permite com que mude o padrão vibratório do outro. Então, se alguém chegou falando isso, olha, não quero saber. Edifica essa palavra, a pessoa vai até assustar. Essa palavra que você está falando está edificando a nossa vida? Não. Então, não vamos falar disso, não. Dá um sustinho nessa pessoa, dá um sacode aí nela, um tapa na cara, assim, bem educadinho. Tá edificando? Não. Então, não vou falar sobre isso, não. Não edifica em nada, então, deixa. Por quê? Dependendo do nível, altera a sua vibração durante um dia. Algumas horinhas, uma respiração, você já volta ao padrão vibratório mais alto. Mas outras, dependendo, você fica um dia nesse processo aí, não sabe por quê, e aí tá aí por causa de uma fofoquinha ali. Só comentei, um negocinho bem, né, bem... Pessoal, a gente vai encerrar aqui. Vou deixar a aula lá no grupo, para que, se vocês quiserem reassistir, e durante a semana a gente vai acompanhar esse processo aí de transformação, tá bom? Beijinhos, fique bem, que vocês tenham uma excelente noite, já começa hoje, porque já tem tarefa de casa hoje, tudo isso para transformação, padrão elevado, vocês vão ver que durante o dia sua energia vai sumir, à noite você vai falar, Ludmila, eu não tô nem com sono, de tanta energia que vai aumentar na sua vida, tá? No seu padrão vibratório, você vai ter alteração de sono à noite, sem sono, porque sua energia vai aumentar demais, tá bom? Beijos, fica bem, e até semana que vem.